Bem, pessoal, é um jogo rápido, mas importante sobre o exame farmacogenético. Eu vou explicar o que é ele, um pouco sobre o que é ele, né? A partir do pressuposto que muitos que seja olhando o vídeo já saibam, né? Mas como ele é útil e como ele não é útil para o psiquiatra e, consequentemente, para o paciente, entende? Então, assim, existe um lobby muito grande por laboratórios, enfim, especializados para fazer o teste farmacogenético, tá? E até muitos pacientes te procuram já com ele pronto ou pedindo que tu solicite ele, né? Mas na verdade, ele é mais útil naqueles pacientes que têm um histórico prévio, assim, de muito efeito colateral, basicamente, tá? Isso é uma minoria, e principalmente naqueles que têm um quadro muito refratário à medicação. O que o exame farmacogenético vai fazer, a grosso modo? Além de alguns outros detalhes, ele vai indicar qual a interação, ou como o medicamento é metabolizado, principalmente pela CYP450 no fígado, né? Que degrada a maioria dos fármacos, dos psicofármacos e dos outros fármacos também, né? Então, ele vai indicar se é metabolizador rápido, intermediário ou lento, tá? Os lentos vão precisar de uma dose menor de medicação, e se usar na dose padrão, eles vão ter uma tendência a ter mais efeitos colaterais, tá? Os metabolizadores rápidos vão ter uma metabolização muito rápida, um pequeno efeito terapêutico da medicação e, claro, um pouco os efeitos colaterais, né? Em função disso. E então isso vai te ajudar a tomar uma decisão quanto ao uso da medicação e a dosagem, tá? Então, se alguém se apresentar como metabolizador rápido de determinado fármaco, tu pode usar ou não. Aí entra a questão custo-benefício, inclusive preço daquele medicamento, ou daqui a pouco é um medicamento metabolizado de forma rápida, mas que existe no SUS, é mais em conta, tu vai usar uma dose mais alta. Enfim, então né, é uma estratégia, um jogo de xadrez que tu vai montar junto com o paciente, né? Mas que eu acho perigoso, assim, o paciente tomar conclusões ali, porque, lembrando, a psiquiatra é médica, tem interação com outros medicamentos e outras condições médicas em geral. E é nessas situações, é um exame muito caro, tá? E de baixa utilidade, inclusive utilidade intermediária nesses casos que eu falei, na minha opinião, e baixíssima, assim, em pacientes estão iniciando tratamento, possui um caso fácil, bem controlável, enfim. Uh, então, ele não tem toda essa tecnologia, todo esse poder que eles tentam associar a ele. Então, é isso, né, que eu tenho para falar. E assim, ó, só uma observação, tá? Naquele paciente que te procura na primeira vez, no primeiro episódio, por exemplo, ah, tu vai avaliar sem exame genético, assim, uma tendência a como aquela pessoa vai responder à medicação, pelas comorbidades clínicas, pelo grupo étnico, que eu canso de falar a questão do tabaco. Eu li algo mais recente a respeito dele, a olanzapina, por exemplo, pode chegar a 85%. Eu falei em outros vídeos em 50%, 85% de resposta menor naqueles pacientes tabagistas, né? E então tudo isso, a questão do uso de álcool, o uso concomitante de outros medicamentos, e por que tradicionalmente a gente aprendeu a usar menor dose, esperar 6 semanas, ajustar uma dosezinha de novo, esperar 6 semanas. E nessa brincadeira pode levar 9 meses e tu não acertou além do sofrimento causado no paciente a seguir essa conduta. Hoje ela não se justifica mais por causa do estudo do Stargy, né, que é de 2006, e ali está provado.
cada falha terapêutica, e quanto mais tempo tu deixa quicando, digamos, a resposta, maior a chance de tu ter uma cronificação e tu não conseguir tirar nunca mais a medicação do paciente, porque vai ser recorrente o quadro. E se for bipolaridade, inclusive o grandiosíssimo sagrado, na minha opinião, lítio, ele tem um estudo novo agora, pelo professor Kapczynski, eu acho, ele mostra que o lítio também perde consideravelmente o efeito no caso de bipolaridade. Inclusive, muitas vezes, tu tem que avaliar sempre, tá? Já, se o paciente, a questão de traço, se ele não está dentro do espectro bipolar, tá? Por quê? Para a decisão de tu não usar antidepressivo puro. Se tu está em dúvida, muitas vezes alguns colegas experientes já comentaram que descobriram depois de 2 anos de tratamento que o paciente tinha alguma coisa no sentido de bipolaridade em função de resposta terapêutica à medicação. E 2 anos. Se foi exagero, não sei, a experiência clínica dessa pessoa que eu confio bastante. E, enfim, mas 6 meses, 8, a gente sabe. E se tu tá ali pensando, tu tá em dúvida se é uma depressão bipolar ou não é. Tu vai, faz sentido tu usar antidepressivo puro? Não, porque daí tu vai expor o paciente, não só não a resposta, mas uma complicação de um risco de virada maníaca. Então, por que não usar a estratégia de, nesse caso, já usar um potencializador que também é estabilizador e faz bem tanto tanto um quanto o outro. Se não for, bom, ótimo, mas aquela medicação ajudou muito também para a depressão unipolar, porque tem estudos indicando, inclusive, aquele potencializador, pode ser vários. E se for depressão bipolar, talvez não seja o suficiente, às vezes talvez não seja o suficiente, mas aí em alguma medida tu já melhorou muito a vida do paciente, entende? Aí tu vai incrementar ali com um estabilizador de primeira linha, com medidas mais adequadas. Talvez sim, ou talvez não, talvez aquilo basta. Mas os estudos, não, a gente trata pessoas e não papel. Então, azar dos estudos, tá? O que a gente tem que se focar na humanidade, na resposta clínica no paciente e deu, tá? Então, eu me refiro, por exemplo, a uma potencialização, tá? De aleatória, assim, de fluoxetina com brexpiprazol, que é o Result. E quando vê, pimba, tu vê histórico familiar, tudo fecha para bipolaridade e o paciente não descompensa. Por que tu vai botar um lítio ali? Não tem motivo. Quer dizer, a princípio não. Então, mas os estudos, mas inclusive na bula aqui, aqui no Brasil, não visa, não diz que é estabilizador, diz que é só potencializador. É estabilizador, é antipsicótico, é várias coisas. Embora esteja só na bula aqui, seja só potencializador, não interessa. Respondeu. Pouco efeito colateral, menor custo, maior aderência à medicação e depois ficar de olho. Então, é bem complexo, tá? Quem diz que é fácil psicofarmacologia e o psiquiatra que não estudou farmacologia, não rola, entende? Então, é necessário isso.
tem que ter conhecimento médico, e não vão brincar de ser médico, galera, muito menos, como acontece aqui no canal com algumas perguntas, e muito menos psiquiatras. E não é assim como eu tenho reconhecimento, eu posso até saber alguma coisa a respeito, eu tive outra formação que foi história, mas eu não exerço ela. Eu tenho até um entusiasmo, leio, enfim, mas eu não posso lecionar, eu não posso ensinar pessoas. Eu não, simplesmente, como se eu não soubesse disso, é simplesmente eu olhar para os meus colegas que seguiram a carreira quando falam sobre um determinado assunto, e eu tenho uma noção de hierarquia e de humildade, não significa que eu não posso contestar. Não, é que hoje em dia as pessoas perderam um pouco o sentido de bom senso, de hierarquia, não no sentido autoritário, né, mas de bom senso do que está por trás do fato de alguém ser médico, ser psiquiatra, ou ser historiador, ou enfim, qualquer advogado, ou qualquer outra profissão. Então, é isso. E se puder dar uma força pro canal, enfim. Eu confesso que eu parei de fazer alguns vídeos por enfim, comentários, críticas desnecessárias, enfim. Então, não é interessante eu compartilhar aqui o conhecimento, né? Agora eu fiquei 12 minutos, esses 12 minutos eu poderia estar jogando futebol, estudando outra coisa, ou enfim, não fazendo nada, dormindo. Mas eu não sei lidar com críticas. Sei lidar muito bem, mas tem algum sentido eu fazer se eu não ganho nada em troca, se, enfim, não sou monetizado, não, eu tenho que atender e me explicar. Simplesmente, naturalmente, eu não se tornou mais uma coisa agradável fazer vídeos. Então, por isso, dei uma descontinuada. Então, se não tá legal, galera, se vocês querem me usar para fazer consultas por chat, acabou o meu canal, já era. Então é isso aí, pessoal. Boa tarde e até mais.